Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. Vestibular 22 de outubro. Inscrições no site. E Sabonete Maran, com elementos naturais que cuidam da sua pele. Boa tarde para você, 12 horas 2 minutos, o Bahia Meio-Dia desta segunda-feira está começando. Vamos falar sobre a invasão de fazendas na região de Itapetinga. E você vai ver também. Cerca de 600 mil cartas simples não foram entregues em Vitória da Conquista. A greve dos Correios continua. Uma nova reunião para negociar os reajustes e o fim da greve está marcada para quarta-feira. A polêmica da diminuição de vagas de estacionamento no centro da cidade. E teve emoção em mais uma etapa do Campeonato Baiano de Kart. No Bahia Meio-Dia, agora. Um excelente início de semana para todo mundo e a gente começa esta edição falando da greve dos funcionários dos Correios em Vitória da Conquista, que completa hoje 14 dias. Segundo a categoria, 600 mil correspondências deixaram de ser entregues na cidade desde o início do movimento. Na última sexta-feira, os Correios anunciaram mutirão de entrega no fim de semana. Em Vitória da Conquista, o mutirão aconteceu, mas com poucos carteiros. A greve, que começou no dia 19 de setembro, ainda não tem data para terminar. 70% dos funcionários estão em greve. Eles pedem reajuste salarial e que não haja mudanças no plano de saúde. No último dia 22, foi oferecido um reajuste de 3%, mas nada de acordo. Os trabalhadores dizem que o reajuste não cobre as perdas salariais. O maior impasse mesmo é o plano de saúde. Hoje, nós não pagamos a mensalidade do plano de saúde. Pagamos apenas a coparticipação nos exames que nós fazemos. E com a nova visão do presidente dos Correios é que a gente tem que pagar uma porcentagem do plano de saúde que chegaria, no meu caso, no caso da maior parte dos meus colegas, a R$ 500 mensais, mensalidade, e a coparticipação, que é de 5% hoje, a gente ia pagar de 15% a 20%, dependendo do procedimento médico que fosse realizado. Um juiz do Tribunal Superior do Trabalho declarou a greve dos Correios como abusiva. O sindicato diz que não, por isso entrou com recurso. A decisão foi de apenas um ministro, são 7 ministros. Aí entramos com recurso e essa discussão vai para a mesa. E aí, a partir daí, a decisão dos 7 ministros, caso eles julguem que realmente é abusiva, nós iremos voltar. Segundo carteiros, cerca de 600 mil cartas simples, como boletos, documentos, cartões, não foram entregues em Vitória da Conquista. A todo momento, pessoas buscam as encomendas aqui, mas nem sempre saem com a correspondência. Não entregou em casa, né? Aí disse que era pra gente voltar aí. O produto que eu comprei pela internet aí, até agora, nada. E desse jeito na greve aí? Agora ficou difícil, né? Uma nova reunião para negociar os reajustes e o fim da greve está marcada para quarta-feira. Os trabalhadores pedem que não seja reduzida a carga horária e que seja mantido o último acordo coletivo, não mudando assim as taxas do plano de saúde. O pessoal vai sentar novamente na mesa de negociação e tentar chegar a um senso comum. Gente, fazendas da região de Itapetinga estão sendo invadidas por homens armados que se dizem indígenas. Ao vivo, Luan Ferreira tem as informações. Luan, que está aqui em Vitória da Conquista, na BA 263, na saída para Itapetinga. Não é, Luan? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. As primeiras invasões aconteceram nas fazendas do ex-ministro Gedel e depois disso, segundo a Polícia Civil, outras 5 fazendas foram invadidas ali na região de Itapetinga. Segundo o Sindicato de Produtores Rurais, pelo menos 10 fazendas já foram invadidas. Essas invasões começaram na semana passada e quem tem fazenda próxima dessas que foram invadidas vivem com medo de uma possível invasão. Foi criada uma comissão representativa com instituições de Itapetinga para buscar uma solução nesta situação de invasão que tem acontecido ali na região. O pessoal vive um pouco com medo, Judson. Eu volto com você no estúdio. Ok, Luan, obrigado pelas informações ao vivo. Gente, o inverno passou, mas os casacos continuam fazendo parte dos looks da primavera em Vitória da Conquista, pelo menos no início e no final do dia. Hoje, por exemplo, o dia amanheceu com céu nublado, temperaturas amenas, depois o sol apareceu. Ontem, o domingo, foi de calor, né? Mas aí sempre no início da noite, início da manhã, a temperatura cai. E essa instabilidade no tempo tem deixado as pessoas também
em dúvida do que usar. Por enquanto, ainda não dá para abandonar de vez os cachecóis, botas e blusas quentinhas. Bartir apostou nas cores: sapato, casaco e cachecol coloridos. Tudo isso para fazer com que a primavera fria de Vitória da Conquista ganhe um pouco mais de alegria. Eu gosto muito de cores, né? Mas não sou muito chegada no frio e infelizmente a primavera, né, tá um pouco fria aqui em Conquista. E Alessandro saiu de casa com 3 blusas. Mesmo sendo primavera, não arrisca ficar sem casaco. Tem que sair prevenido. A gente até, às vezes, tenta arriscar sair sem blusa, mas é quase que um suicídio sair sem blusa. Segundo o gerente dessa loja, o cliente está tão indeciso quanto a estação. Nossa estação está bem complicada. A primavera entrou, mas também veio um pouquinho de chuva junto com ela. E o cliente também se manteve indeciso. Ao mesmo momento que nós vendemos algumas calças de moletons, no mesmo dia vendemos também shortinhos curtos. Eliane trabalha com vendas e nessa primavera está vendendo mais casacos do que roupas frescas. O pessoal está procurando mais look quentinho ainda, não está no clima da primavera ainda não. A primavera chegou, mas por enquanto deve ficar só nas vitrines das lojas mesmo. É que as temperaturas mínimas da estação este ano devem ficar entre 14 e 16 graus. E o casaco do inverno deve continuar compondo o look da primavera. Mas não foram só as roupas de primavera que empacaram, não. Gildásio, por exemplo, vende sorvete. Numa primavera comum, venderia umas 300 casquinhas como essa por dia. Mas nessa primavera, está vendendo menos de 100. As vendas despencaram mesmo, caiu na faixa de 80%. Então, esperamos que para o mês de outubro aí que melhore, né? Problema para uns, solução para outros. Anderson vende milho cozido e quer que o frio continue. Se ele está no frio, vende. Finzinho da tarde, início da noite, um milho cozido bem quentinho, nada mal, hein? A semana deve ser de tempo aberto na região. A gente vai mostrar agora como é que está o tempo em Vitória da Conquista, de 3 pontos da cidade, ao vivo. Primeiro, mostrando a imagem geral da cidade. A gente vê que o sol predomina, o horizonte está assim cinzento, o céu praticamente sem nenhuma nuvem. Olha aí essa imagem bacana da cidade. A gente está com essa câmera no alto da Serra do Piripiri. Agora a gente vai para a BA 263, onde a gente falou nesse instante com o Luan Ferreira. Olha aí, estrada movimentada. Vamos abrir para a gente mostrar o céu, para ver como é que está agora? Pode abrir a imagem. Olha aí, nesse ponto também tem sol na cidade. E a terceira imagem ao vivo que a gente mostra agora é da Praça Tancredo Neves. Olha que imagem bonita. A Tancredo Neves é uma das praças mais bonitas da Bahia, não é isso, Manuel? Olha aí, nesse ponto da cidade, o centro, o céu também está muito claro, o sol predomina e a temperatura média neste momento é de 23 graus. Vamos ver a previsão aí no mapa. Uma segunda-feira de calor em Jequié, com possibilidade de chuva fraca no final da tarde. O sol segue forte. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 29. Calor também em Guanambi, que registra oscilação de temperatura entre 21 e 33 graus. Sol a tarde toda. Em Vitória da Conquista, tempo aberto, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 27. Amanhã, tempo aberto e 16 e 26 graus de variação térmica. Na quarta-feira, tem possibilidade de chuva passageira, mas com sol e calor. Variação de temperatura entre 16 e 28 graus. Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros nesta madrugada em Planalto. Segundo a Polícia Militar, Vitor Marques dos Santos Silva foi morto perto do Hospital Municipal de Planalto. A polícia ainda não identificou o assassino e não sabe aí qual foi o motivo do crime. Se você costuma ir ao centro de Vitória da Conquista, já deve ter percebido que em muitas ruas o estacionamento deixou de ser em ângulo e passou a ser em fila. Mas essa mudança tem gerado polêmica porque isso acabou aí diminuindo o número de vagas. Segundo a Prefeitura, a medida é para melhorar o trânsito, o tráfego de veículos, mas os lojistas estão reclamando. Eles dizem que o consumidor vai encontrar agora dificuldade para estacionar o carro e aí, consequentemente, as vendas serão prejudicadas. Marcelo é comerciante, tem uma loja na rua Monsenhor Olímpio. Desde que as vagas de estacionamento foram retiradas da frente da loja, o movimento caiu bastante. Já tinha poucas vagas para estacionar. Foi eliminado pela questão do ângulo das vagas. Então quem vem agora não tá achando. As mudanças começaram em maio desse ano e desde então 6 ruas já foram modificadas.
Algumas vagas foram extintas, outras modificadas. Aqui na rua Francisco Santos, por exemplo, as vagas deixaram de ser em ângulo, quando os carros estacionam na diagonal, para serem fila. A cidade muda e nós precisamos ordenar ela melhor, ampliar os espaços das vias, aumentando a trafegabilidade de veículos, ciclistas, pedestres e pessoas com acessibilidade reduzida. Mas com a mudança, o número de vagas do centro da cidade reduziu quase 36%. De 207, passaram a ser 132 vagas. Os lojistas reclamam. O sistema aqui prejudicou todo mundo, a economia, os lojistas e o consumidor. Quando você tira o estacionamento de ângulo e coloca em fila, tem uma redução no número de vagas e também uma dificuldade em estacionar, né? Porque às vezes você para estacionar, o carro que vem atrás já encosta, já começa a buzinar. O centro é prejudicado e fica o cliente rodando aqui na avenida procurando uma vaga e não acha. Nalu, por exemplo, estava procurando uma vaga perto da loja onde ia fazer compras. Rodou 15 minutos e não encontrou. Para estacionar ficou um pouco complicado e diminuiu também a quantidade de vagas, então é um pouco ruim para a gente estacionar. A mudança mais recente aconteceu aqui na rua Ernesto Dantas. Antes eram 44 vagas, agora são 33, uma redução de 15% no número das vagas. Para completar, no local das vagas de carga e descarga e das motos, agora está o material de reforma da Alameda Ramiro Santos. O resultado é que as motos estão ocupando as vagas dos carros e o caminhão de carga e descarga está no meio da rua. A gente tem que ficar nessa aí de quebrar um galho aqui no meio da rua, sujeito a levar uma multa aqui, mas nós temos que trabalhar e ganhar nosso pão, né? Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, as vagas que foram extintas serão realocadas em outros pontos da cidade. Nós vamos corrigir possíveis distorções, recompensando a área azul em outros espaços próximos. Compreendemos que o comerciante tem seu ponto de vista, mas nós queremos a cidade para os comerciantes, para os pedestres, para os ciclistas, para todos, enfim. Que o fluxo de veículo, o tráfego no centro melhora com essas mudanças, não há nenhuma dúvida, né? Mas se já era difícil estacionar no centro, agora está mais difícil ainda. Os amantes da velocidade tiveram um programa garantido neste fim de semana em Vitória da Conquista. Mais uma etapa do Campeonato Baiano de Kart foi disputada na cidade e teve emoção. Dia de sol e muita velocidade. E teve gente que correu pra lá e pra cá a semana inteira. Aí chegou o domingo, o que fez? Foi ver corrida. Muito boa corrida aqui, todo mundo aqui reunido, reunir a família, show de bola. É uma opção diferente de lazer, né? Pra gente estar aqui dando aproveitar o domingão pra ver os rapazes correndo. Essa é mais uma etapa do Campeonato Baiano de Kart em Vitória da Conquista. Duas palavras que o pessoal aí correu atrás com muita garra. Nas duas categorias, sendo uma regional e a outra estadual, teve ronco do motor. Na RD 135, Fábio Almeida venceu a primeira corrida. E será que o nome da cidade deu sorte? A turma de Conquista é muito top, cara. Se tivesse um incentivo para sair para fora, Conquista faria bonito em qualquer lugar. Fábio era puro sorriso, mas a esposa passou uns apertos na torcida, hein? Nossa, eu quase morri, eu tô tremendo até agora, gente. É muita emoção, muita emoção. Foi, né, a corrida toda na última volta, foi muita emoção. Eu tô passando mal até agora. São duas categorias na competição e elas são divididas pelo formato do veículo. Na primeira delas, o kart, não tem a marcha. A velocidade é variável de acordo com o piloto e com a pista, o que não quer dizer que seja mais fácil. E a segunda delas, o câmbio fica atrás do volante. Marcha por marcha, o piloto tem que trocar durante a corrida. E se não der certo, ele pode perder velocidade e assim complicar a situação dentro da pista. Foi o que aconteceu com o George. Trocar a marcha não é fácil. Ele ficou em segundo lugar na primeira corrida. Prova bem disputada, Fábio voltou aí com sangue no olho aí. Foi difícil segurar ele, mas tentei fazer o máximo que eu podia para poder segurar ele, porque o carro dele estava um pouco mais rápido que o meu. E infelizmente na última volta ali, na saída do cotovelo ali, a quinta marcha não entrou. E aí ele conseguiu fazer a ultrapassagem ali, mas mérito dele também, que ele andou muito bem. Para a organização, a competição rendeu muito bem. Os 23 pilotos disputaram no mesmo nível. E a vitória mesmo ficou para quem saiu de casa e viu um espetáculo de alta velocidade. Temos assim a felicidade de termos grandes pilotos, né, tecnicamente, e os motores equilibrados. Você vê que é o pega o tempo todo.
Agora, o Campeonato Baiano de Futebol Feminino, Jequié Esporte Clube, venceu o time de Conquista por 2-0. O jogo foi no estádio Edivaldo Flores. Com esse resultado, o Jequié ocupa a liderança no grupo 4 com 6 pontos e 100% de aproveitamento. No próximo domingo, às 10h30 da manhã, o Jequié recebe o Conquista no estádio Valdomiro Borges, lá em Jequié. Esse jogo vai ser o jogo de volta. 4 times da região jogaram pelo Campeonato Intermunicipal neste domingo. Fora de casa, o Vitória da Conquista perdeu para o Eunápolis por 3-1. O time de Iaú também perdeu por 2-1 para o Uruçuca na casa do adversário. O time de Itarantim empatou em casa com o Camamu por 2-2. E o Guanambi venceu com o placar de 2-1 em cima do Itabela. Para rever os nossos telejornais, você acessa g1.com.br/Bahia. A seguir tem os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. Fica aí que o intervalo é rapidinho. A gente volta já. Agora são 12h18. A gente termina com imagens ao vivo do centro de Vitória da Conquista e lá ao fundo você vê também o bairro Recreio.